Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem com vocês? A professora Juliana está aqui para mais uma aula de matemática. Espero que você goste, aprecie ela, porque ela é muito linda e tem muita aplicação na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre potência com expoente racional. Respira fundo, porque as palavras são difíceis, mas o conteúdo não é. Vamos lá, então? O nosso objetivo hoje é relembrar algumas expressões, ok? Que às vezes a gente esquece no decorrer das aulas. Relembrar as propriedades de potência, que não são poucas, tá bom? E aprender sobre potência com expoente racional no meio de exercícios. Vamos lá comigo? Então, potências com expoente racional. Vamos entender o que é isso que eu estou falando, né? Primeiro, o que é um número racional? Um número racional é todo aquele número que pode ser escrito na forma de fração. Ele nem sempre vem na forma de fração, mas ele pode ser escrito. Por exemplo, um número decimal, 0,7. Visualizou o 0,7 aí? A gente pode transformar ele em fração. Vai ficar 7 sobre 10, 7 décimos. Então, todos os números decimais finitos são racionais, porque podem ser escritos na forma de fração. Tem um grupinho de decimais infinitos que também a gente consegue escrever na forma de fração, que são as dízimas periódicas. Por exemplo, 1/3. Se você dividir 1 por 3, vai dar 0,33333 infinitamente. É uma dízima periódica. E nós conseguimos escrever na forma de fração. Ok? Lembrou o que é um número racional? Beleza. O que será que acontece quando esse número racional está no expoente de alguma expressão ou de algum número? Porque a gente entende o básico, né? Se é um número natural, por exemplo, uma potência com um expoente 3. O que significa? Que é essa base vezes ela mesma. 3 vezes, ok? Agora, se eu tiver uma potência com um expoente 1 sobre 2, e daí o que significa? É isso que a gente vai trabalhar um pouquinho, tá bom? Olha lá então. Sabemos que números decimais finitos, como eu falei para vocês, e dízimas periódicas, elas podem ser escritas na forma de fração. Então, todos os decimais e as frações estão inseridos no conjunto dos números racionais, ok? E nós vamos explorar um pouquinho essas representações aqui, ó, esses tipos de escrita, ó. O que significa isso? 0,027 elevado a 1/3. Ou então, 27 elevado a uma dízima periódica. O que significa? Como que eu calculo? Que valor será que ele representa? Vamos ver um pouquinho isso, então? Ó, nós temos o primeiro aqui, que é para você praticar. Vamos ver se a gente lembra. Olha lá, eu vou dar umas dicas. Presta atenção nas dicas. É para você simplificar isso aqui. Desse jeito está bem complicado, né? Então, ó, 0,027 elevado a 1/3. Então, como que você transforma isso? Nós sabemos que existe uma relação entre o expoente fracionário e as raízes. Isso, as raízes. Então, você consegue escrever esse número como uma raiz desta mesma base, onde esse numerador fica o expoente lá dentro da base e o denominador vai virar o índice da raiz. Mais uma dica, escreve esse número aqui de outra forma, escreve ele como fração, ok? Letra B, escreve o expoente como fração e transforma em raiz. E por último, fatora. A ideia é mais ou menos essa. Na letra C, transforma o decimal em fração. Se der para simplificar a fração, simplifica. Já passa para uma raiz também. E esse último também. Eu vou dar um tempinho para você trabalhar um pouco nessas questões e a gente já volta.
Daí, conseguiu construir esse exercício? Vamos lá junto ver como é que fica? Olha a letra A. Nós pegamos a base e transformamos a base numa fração, ó, 27 milésimos. O expoente fica o mesmo. Aí depois transformamos numa raiz, ó. O numerador é o expoente, o denominador vira o índice da raiz. E agora, para saber se essa fração tem raiz exata ou não, a gente fatora os números que estão dentro da raiz. Então, o 27 milésimos, o 27 é 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. E o 1000 é 10 ao cubo. Então, olha aqui, ó, nós podemos simplificar a raiz com o expoente, porque potência e raiz são operações inversas. O que uma faz, a outra desfaz. Então, nós voltamos a ter o 3 décimos, 0,3. Ficou bem mais simples que essa escrita, né? E a letra B, 16 elevado a 1,25. Transforma o decimal numa fração, então 125 sobre 100. Aí o que nós fazemos? Vamos simplificar essa fração para não trabalhar com números tão grandes. Então, se eu dividir 125 por 25, resulta em 5. 100 dividido por 5 resulta em 4. Então, vai ficar 16 elevado a 5 quartos. Transforma numa raiz, ó. O expoente corre lá para dentro, o numerador, e o denominador vira o índice da raiz. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com o que está lá dentro. O que é 16 elevado à quinta potência? Eu posso escrever como 16 elevado à quarta vezes o 16, ok? Por que eu separei assim? Porque eu estou deixando no mesmo índice da raiz, porque daí é só cortar, ok? E esse outro 16 vai ficar lá dentro? Poderia, só que não vai. Porque 16 também é 2 elevado à quarta potência. Então, eu também consegui manter no expoente 4. Então, o que acontece? Você simplifica tanto o 16, sai para fora da raiz, quanto o 2. 16 vezes 2, 32 é o resultado dessa potência aqui. Ficou bem tranquilo, né? A letra C, mesma coisa. Transformamos o expoente numa fração. E vamos simplificar para trabalhar com números menores. Depois de ter 4 elevado a meio, eu transformo esse meio numa raiz. Então, vai ficar raiz, o 1, que é o numerador, corre para dentro, e o 2, que é o denominador, é o índice da raiz. Opa, mas o que eu tenho aqui? Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, ok? Então, 2 é a resposta para essa potência. E da letra C? Bom, essa dízima periódica eu posso escrever como 1/3, ok? Sendo 1/3, eu posso transformar em raiz, ó. O numerador corre lá para dentro da raiz e o denominador vira o índice da raiz. Raiz cúbica de 27, eu acho que nós já calculamos isso hoje, hein? O que você me diz? Já, né? 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Simplifica a raiz com potência, sobra apenas o 3 e ficou bem tranquilo. Olha como fazendo os exercícios você acaba vendo que as etapas são as mesmas que a gente vai percorrendo. Pega decimal, transforma em raiz, transforma em radical, fatora e simplifica todo mundo, ok? Agora o exercício 2 para você, ó. Efetue o produto e encontre a solução da seguinte expressão. Então, eu tenho 3 elevado a 1 sobre 2, a meio, vezes 3 elevado a 3 meios. Eu vou dar um tempinho para você trabalhar nisso e já volto.
E esse aí, conseguiu trabalhar? Conseguiu ter ideia de como que você pode desenvolver? Esse aqui, se você olhar, eu tenho uma multiplicação de mesma base, onde o expoente, claro, pode ser diferente. Então, nós vamos aplicar a propriedade de potência aqui. Lembram disso? Olha lá, o que nós podemos fazer? Somar os expoentes. Professor, eu poderia transformar isso aqui numa raiz, esse aqui numa raiz e depois ver o que acontece? Pode também, ok? O resultado vai dar o mesmo, mas pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho. Se você enxergar a propriedade aqui, lembra que propriedades são regras que facilitam? Olha aí, ó. Somos expoentes, ó. Ainda bem que o denominador é o mesmo, então é só somar os numeradores direto. 4 meios. 4 dividido por 2 é 2. E 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Viu como ficou tranquilo? Se você tivesse transformado isso aqui em raiz, você vai chegar no 9. Mas você vai ter umas contas um pouquinho mais chatinhas no meio do caminho quando se diz respeito a raízes, tá bom? Então, repara, a base é a mesma? Somos expoentes, então. E daí, o teu deu 9? Conseguiu? Muito bem. Se você não conseguiu, não fique triste, ó. A propriedade te ajuda nesse exercício, tá bom? E um exercício 3 para você. Olha lá o que nós temos. De que forma escrevemos o número racional 0,001 usando o expoente inteiro negativo? Então, reparem que os números nós podemos escrever eles de várias formas, eles têm várias representações. Todas elas indicam a mesma quantidade, tá bom? Nós não mudamos a quantidade, nós mudamos o jeito de escrever, ok? E nesse exercício é isso que ele está te pedindo. Ele quer que você escreva esse decimal usando expoente inteiro negativo. Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta.
conseguiu transformar numa potência com expoente negativo? Como que faz isso, professora? Vamos trabalhar um pouquinho. Primeiro vamos lembrar, o que é um expoente negativo, gente? O expoente, o carinha lá de cima, ele é negativo quando você está buscando o inverso da potência. Você pega o inverso, aquele expoente ele volta a ser positivo. Lembram disso? Vamos reescrever esse número aqui, olha lá. Então nós vamos escrever ele usando notação científica. Você lembra que notação científica, ela tem o expoente ou positivo, quando o número é muito grande, ou negativo, quando o número é muito pequeno? Expoente negativo, quando o número é muito pequeno. Não é isso que ele está pedindo? Professora, teria outra forma? Claro que teria. Você pode escrever isso aqui em forma de fração, 1 sobre 1000, fatorar o 1000, que é 10 à terceira, então vai ficar 1 sobre 10 à terceira, e trocar eles de lugar. A partir do momento que você troca numerador com denominador, o expoente muda de sinal, então iria ficar negativo. Então existe outra forma de você pensar. Mas a notação científica é mais fácil. Olha aqui, ó. Eu caminho com a vírgula, 1, 2, 3 casas. Então vai ficar 1 vezes 10, porque 10 é onde a gente comprime essa quantidade de zeros. Como eu caminhei 3 casas para a direita, é menos 3. Pronto, escrevi. 1 vezes 10 a menos 3 é o próprio 10 a menos 3. Então eu escrevi esse número decimal bem pequenininho, com expoente inteiro e negativo. Viu como não ficou tão fácil? Às vezes a gente lê as palavras e complica muito mais do que elas são. Então vamos ler direitinho e pensar em estratégias para chegar lá. Como eu te falei, só aqui eu mostrei 2 formas de fazer. Poderia ter mais? Poderia. De repente um processo um pouco mais longo, né, mais difícil, mas não existe apenas um processo, tá bom? Então olha lá, ó, a outra maneira que eu falei. 2 maneiras, ó. 0,01 é 1 sobre 1000. 3 casas, 3 zeros. 1 sobre 10 à terceira. Se eu quiser o inverso, eu troco os dois de lugar e muda-se o expoente. 10 a menos 3. Então deu a mesma coisa, tá bom? Aí vai do que você lembrar. O que você lembrar tá valendo, tá bom? Por isso que é bom ter várias estratégias. Porque você vai usar aquela que você lembrar na hora, tá bom? Então o que vimos nessa aula hoje, gente? Potência com expoente racional. Utilizamos as propriedades de potência, sim, utilizamos elas, lembram? Para resolver ou simplificar uma potência com expoente racional. Então nós trabalhamos, ok? Nós mexemos um pouquinho no expoente para deixar de uma forma onde a gente saiba resolver, ok? Vamos lembrar das regrinhas que isso facilita e muito nossa vida. Nós nos vemos na próxima aula, espero que vocês tenham aprendido e entendido. Até mais!